Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os descerrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus descerrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará, em verdade, um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor. A sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe. Todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Azerete, pois já estão abalados. Porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas. Vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Esta é a palavra que o Senhor falou no passado, contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão. E o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos.
No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Prediz-se a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á. E fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos, e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. E sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Isaías capítulo 19.